Fala família! Estamos aqui para mais um podcast Nova Aliança, um tempo que nós separamos aqui para aprendermos mais, para ouvirmos a voz de Deus, termos direcionamento, troca de experiência. É um tempo maravilhoso, te incentivo, te encorajo a ficar até o final aqui do podcast. Não para não, acompanhe aí, serão alguns minutinhos apenas que a gente vai estar aqui conversando. E hoje eu tenho aqui a honra de receber um amigo, que é o apóstolo Edno Melo. Né? Nos conhecemos já há um certo tempo. É verdade. Caminhamos juntos. Eu queria que você desse uma saudação para a gente aí. Eu quero primeiro agradecer tanto a Deus de estar conversando com você e também poder compartilhar alguns princípios sobre oração e ver diante de mim um milagre vivo. Verdade. Meu Deus do céu, você é uma experiência viva do poder da oração, né? Verdade. E antes da gente começar, eu estava dizendo que o amigo, na verdade, ele é um título muito maior do que qualquer outro título. Então, dispensa apresentação. Para mim é uma honra e um grande privilégio estar aqui com você. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, o próprio Senhor Jesus, né? Falou, agora eu vou chamar vocês de amigos. Né? É a melhor coisa que tem. É verdade. Mas, meu amigo, então, é interessante, né? Porque muitos, eu creio que já conhecem, muitos vão buscar na internet aí, né? Um pouco a respeito aí da sua história. Mas você também é uma das pessoas assim que talvez mais escreve livros. É verdade. Você tem ideia de quantos livros você já escreveu? Já perdeu a conta? É uma boa pergunta. Na verdade, assim, eu acho que já são mais de 200, né? É mesmo? Aliás, muitos deles falam sobre oração. Sim. Muitos deles. Tem os Generais da Oração, que é um estudo que vem puxando, né, a história dos principais avivalistas livro. E mostra os bastidores da vida de oração desses homens de Deus, né? Qual era o segredo deles? Como que eles cultivavam essa intimidade, o prazer, né? O que John Piper fala, né? O prazer de desfrutar Deus. É maravilhoso. Tem outros também. Esses 200, contando aqueles livretos, né? Contando com esses aí, vai subindo, né? Que eu lembro, né? Eu tenho, se eu não me engano, guardado em algum lugar. Ferramenta. Era uma série grande. Se tornou muito conhecido no país inteiro. Inclusive, foi com incentivo, não sei muito bem, a parceria de dos nosso, né? Dr. Shed, Luiz Saião também, entre outros. Meu Deus do céu. É uma série mais na área de apologética. Se tornou muito conhecida no Brasil. É interessante que quando explodiu no Brasil essa linha de literatura, né, para equipar a igreja, as pessoas chegavam, na verdade, numa loja, né, uma loja de artigos evangélicos, perguntavam, tem ferramenta? Que eram os livretos, né? Que legal. Então, por aí, gente, vocês estão vendo que a gente não está conversando com qualquer um, não. Absolutamente. Temos aí alguém com história, com bagagem. É uma honra aqui ter este pastor, esse amigo nosso aqui. Agora, como você falou, a maioria dos seus trabalhos, principalmente hoje em dia, é focado na oração, né? Verdade, na oração. Verdade. Inclusive, hoje temos vários movimentos no Brasil, né, como Voz dos Apóstolos, entre outros, né, que trazem aí os grandes avivalistas, né, no mundo. E que você tem sido sempre essa ponte, essa conexão. Isso, né? O Senhor tem me dado esse grande privilégio. Eu sempre digo, se você, na verdade, se torna amigo do rei, ele vai te apresentar os nobres. Olha né? só. Tem uma passagem que eu amo muito, que está no Salmo 113, que diz assim, ó Deus, que habita acima dos céus. Está vendo? Deus nem cabe no céu. E olha para ver o que está no céu e na terra. E que pega o desvalido no monturo, olha lá, o que não tem mais perspectiva, o exaurido. Ele pega e coloca
ao lado dos príncipes Meu Deus. da terra. Glória a Deus. Tudo tem a ver com ele, nada tem a ver conosco. É verdade. Amém. Então, caminhando dentro disso que hoje você tem vivido de uma forma muito intensa, que é a oração, a manifestação da presença, da glória, né? O que está queimando no seu coração que você podia compartilhar com a gente caminhar aqui um pouco? Como eu comentei antes, assim que a gente planejou estar aqui, vieram 2 textos de Jesus à minha mente. Esses 2 textos, eles ensinam 2 princípios revolucionários da oração e alarga bastante o nosso entendimento sobre o efeito da oração, não só em nós, mas ao redor de nós. O primeiro texto está em Lucas, capítulo de número 11. O texto começa dizendo que os discípulos, vendo Jesus orar, observe que era um estilo de vida, a prática da presença na vida de Jesus. Então, os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar, Meu Deus. como também João Batista ensinou os seus discípulos a orarem. Portanto, a oração é algo que pode ser ensinado. Isso aí é muito forte, né? Eu posso estar orando, na verdade, e não estar alcançando o êxito que eu poderia estar alcançando por falta de ensino. Correto ou não? Sim. Então, eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus conta uma primeira parábola em Lucas 11, e depois ele volta a falar da oração, contando 2 parábolas em Lucas capítulo 18. Nessa primeira parábola, ele fala que alguém recebeu um conhecido na casa dele. Olha só essa história. E ele não tinha nada para dar. Então foi à casa de um amigo e bateu a porta. E o amigo, ouvindo bater a porta, disse assim: puxa vida, meia-noite. Naquela época o povo dormia com as galinhas, né? Dormia muito cedo, né? Meia-noite era... Tinha eletricidade, não tinha televisão. Não tinha nada. E meus filhos estão comigo dormindo, e você vem me importunar se não atender, né? Ele expôs o pedido dele: olha, alguém chegou em casa, eu preciso de 3 pães, empresta-me 3 pães. Então, o amigo respondeu: se não atender, por ser seu amigo, vai atender eu vou atender por causa da importunação. Essa palavra, eu creio que é o coração dessa parábola. Olha. Né? Não só eu vou dar os 3 pães, mas tudo o que você necessitar. Então, aqui eu tenho aprendido 3 coisas. Primeiro, a prática da oração perseverante e importunadora, ela vai afetar a sua casa, porque ele voltou para casa com aquilo que ele não tinha dentro da casa dele. Então, a oração vai trazer para dentro da sua casa o que a sua vida normal não pode dar. Né? Por isso que sempre quando Jesus vai falar da oração, ele usa a figura doméstica. Veja em Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, fechando a porta. Onde fica o teu quarto? Dentro da sua casa. Sim. Ali haverá a manifestação da presença de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo... Vamos dar uma pausinha aqui, rápida aqui, porque eu sei que você tem coisa demais para passar, mas vamos voltar, porque me chamou muita atenção essa questão de ensina-nos a orar. Eu tenho comigo algo... Eu falo muito quando eu ministro sobre TSD, o tempo a sós com Deus. Sim. Porque os discípulos, eles tiveram uma experiência meio ruim, onde eles foram tentar expulsar um demônio de um jovem e não deram conta. Verdade. Né? Não deram conta lá. O pai ficou ali frustrado com aquilo. Quando chegou Jesus, ele falou: olha, se o senhor pode fazer uma coisa que os discípulos não puderam. Eu acho que é Mateus 17, depois da transfiguração. Isso. Aí tal, enfim, Jesus vai lá, repreende e tal, né? E o menino foi liberto, beleza. Aí os discípulos, meio envergonhados, chegam para Jesus à parte e falam assim: o que nós fizemos de errado? O que deu errado? O que falhou? Viu? Aí Jesus falou assim: olha, faltou a oração e o jejum. Aí eu fico pensando uma coisa aqui interessante. Por quê? Porque
faltou oração, beleza. Mas os discípulos provavelmente ficaram talvez 1 hora, 2 horas orando, tentando expulsar aquele demônio. A questão é como, né? E Jesus, em segundos, repreendeu e foi embora. Uau, é verdade. Como que faltou oração? Quem orou mais? Os discípulos. É. Jesus foi poucas palavras. Aí que eu acredito que os discípulos, peraí, então tem uma coisa errada, a gente está fazendo alguma coisa errada na oração. Aí que eles foram para Jesus e falaram, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos, é verdade. Porque tem alguma coisa errada. Então, a gente significa, em algum lugar aqui. Dentro disso que você abordou, que alguém pode orar muitas vezes e não estar necessariamente orando de forma eficaz. Sem dúvida. Não é aquela questão, sabe, de produtividade. Não, eu tenho que orar 10 horas por dia. Lógico que quanto mais tempo você ficar na presença de Deus, óbvio. melhor. Mas não é essa questão de performance. Mas é de coração. É verdade. Aí entra, que eu acredito, essa questão que você citou aí já da porta, que é porque existe a oração, vamos dizer assim, que é uma oração de trabalho, né? Uma oração que você faz na igreja, está ministrando por alguém, mas existe a oração da intimidade. Né? E a oração da intimidade que eu acho que os discípulos não tinham ainda entendido. Aliás, em alguns momentos bíblicos, algumas passagens, né, você me parece que há uma distinção entre oração, intercessão, petição e ação de graças. Sim. E que a oração é muito mais relacionamento. É esse negócio de sentar junto, conversar sobre tudo. E essa oração de intimidade, de relacionamento, posso estar errado, né? Mas eu acredito, você pode corrigir se for o caso. Os discípulos não acompanhavam Jesus. Jesus normalmente saía de madrugada sozinho, ia para um monte, para um lugar deserto. Era um tempo dele com o Pai. Os discípulos sabiam que ele ia orar, mas não acompanhavam. Tanto que no momento lá do Getsemane, naquele momento mais forte, os discípulos ficaram, né, uma certa distância. Jesus foi lá orar. É uma boa observação. Eu acho que o único momento em que eles participaram um pouco desse tempo de relacionamento com o Pai foi lá no Monte da Transfiguração. Foi. E eles quase piraram. E gostaram, né? Deixa fazer uma cabana aqui para nós, para Moisés, para o pessoal. Porque eles nunca... Né? Então, por isso que eles falaram, olha, a gente precisa que o Senhor nos ensine. Aí, só fechando essa questão e já fazendo aqui uma pequena propaganda, ensina-nos. Então, uma forma de você aprender, gente, tem aqui centenas de livros. Sabe que tem um livro, eu estava pensando agora, que ele brotou de um momento que eu senti ineficácia na oração. Eu me lembro de ter me ajoelhado, sabe, assim, quando você vai orar, eu estava vários dias, todos os horários, naquele mesmo horário, orando. Mas teve um dia que eu me ajoelhei e, depois de 15 minutos, eu senti a mente devanear um pouco e senti uma espécie de cansaço. E me veio a impressão de que a maior parte dos cristãos, eles não conseguem sustentar mais de 20, 30 minutos de oração. Entende? Continuamente. Aí eu fiz uma pesquisa sobre o modo como esses grandes homens de Deus oravam. Como que eles conseguiam orar, por exemplo, 1 hora, 1h30, 2 horas? Você vê John Wesley ou Lutero, esses outros, Charles Finney, esses grandes avivalistas. E também eu fui atrás dos movimentos de oração. Então, aí eu escrevi um devocional de 21 dias chamado Rompendo em Oração. Cada dia você aprende uma maneira de praticar a presença, a oração diferente do dia anterior. Por exemplo, eu descobri que o movimento de avivamento de Toronto, Canadá, que durou 12 anos, um dos segredos foi o soaking. O que é o soaking? No inglês seria imersão. É como pegar a esponja, imergi-la na água e a água emerge na esponja.
seria como que você pode entrar na presença de Deus, ativar a presença de Jesus e ela ativar você, imergir, sabe, assim, e desfrutar. Outra prática que eu descobri foi do avivamento moraviano, que também a Casa de Oração em Kansas City pratica muito, que é a taça e a harpa, Sim. que está em Apocalipse, que é mesclar um pouco de oração, adoração. Também na Coreia do Sul, no avivamento, eles usavam muito, eu acho que ainda usam, a geografia do tabernáculo para orar. Sim. Então, isso ajuda você a organizar o tempo de oração e ter mais né, assim, disposição de orar e tal. Então, 21 práticas. Esse é um bom livro para o pessoal. Ó, procura aí. Rompendo em Oração. Tem algum lugar, um site, alguma coisa? Tem, da editora Novo Caminho. Pronto, Novo Caminho. Vai Jesus lá. É um novo caminho. Você falou aí do tabernáculo, no meu livro de TSD, eu uso a geografia do tabernáculo. Tá vendo? Né, do tabernáculo. Porque eu percebi isso. A primeira vez que eu ouvi foi o Benny Hinn, né? Que tem um estudo maravilhoso sobre o tabernáculo, tem um vídeo. Como entrar na presença, exato. E aí vai. Na época, revolucionário o vídeo, porque ele usou uma tecnologia ali, ele entrou assim no tabernáculo. E depois eu vi que também outro saudoso aí, né, o Dave Young-Chu, ou Paul Young-Chu, que ele trabalhou fortemente também essa questão do tabernáculo. Foi. E a chave de tudo que aconteceu na igreja lá era a oração. E esse caminho aí do tabernáculo. Mas aí é um outro podcast para a gente falar. Mas você falou aí sobre perseverança. Estávamos trabalhando esse tema de importância, de continuar. Vamos continuar então essa linha. Então, primeiro, vai afetar a sua casa. Segundo, até porque na própria figura usada na parábola, Jesus fala de uma casa e de outra casa. Olha que interessante. Mas o segundo ponto aqui é que ele teve um encontro com aquele que estava na casa, que trazia todo o suprimento, o amigo. Então, o segundo efeito da oração é o encontro com o Senhor. Josh McDonald, que influenciou muito a conversão de C.S. Lewis, ele diz que a razão da existência da oração é o próprio Deus. E a maior recompensa da oração é Deus. É a presença. Na verdade, a ideia de você se deslocar para pedir algo para Deus é uma isca que Sim. Deus usa para te puxar para Ele. Aí entra uma pergunta que muitas pessoas fazem. Por que eu devo orar se Deus já sabe tudo que eu preciso? É porque Deus sabe que o que você mais precisa é dele. É dele. Então você precisa orar. É dele? Ué. Então, dele. Você falou, a necessidade é uma desculpa. É. Para você se aproximar dele e suprir a sua real maior necessidade. E aí, então, ele parte para um ponto que eu acho assim maravilhoso em Jesus, né? Caminhando para o final. É que ele depois fala assim, olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, sabe aquele texto? Sim. Qual de vós que o filho pedir pão, pedir peixe, pedir um ovo? Eu fiquei pensando sobre isso e fui atrás para dar uma olhada. Claro que o pão é a provisão. O pão nosso já está na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Mas e o peixe? Normalmente nós associamos o efeito da oração a algo espiritual. Não, eu vou orar, eu vou ter mais poder, mais unção, mais graça, revelação, vou ter suprimentos de Deus. É claro, isso são efeitos claros da oração. Mas o que eu entendo que Jesus está querendo dizer aqui é que a oração influencia o mercado. Porque o peixe, você sabe, Jerusalém tinha a porta do peixe, a porta do mercado. O peixe era uma base econômica de Israel. Sim. Os primeiros discípulos eram pescadores. Então, como é que Jesus coloca numa parábola essa ideia de pedir peixe? Peixe é o sustento, está certo? Uma criança não vai pedir um peixe, mas ele inclui isso dentro dessa perspectiva,
para dizer que a oração pode afetar sua empresa, Meu Deus. pode afetar a educação, pode afetar a política, pode afetar a economia, não é? Quando Elias, Tiago 5, orou, a Bíblia diz que o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto, produtividade. Então, quanto mais orar, mais produtivo você será. Veja a Coreia do Sul, que ela estava imersa no caos por causa da Segunda Guerra Mundial. E então, as igrejas se despertaram para orar. Hoje a Coreia é país de primeiro mundo. Em 70 anos, o que é que levantou aquela nação? Foi a oração. O que diz o Senhor para Salomão? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, sabe, você conhece o texto, todos nós conhecemos o texto. Ele conclui dizendo, então eu virei e curarei a vossa terra. Então a oração tem o poder de curar o coração, curar a família, mas curar a terra também. A infertilidade, a escassez. É tremendo. Mas o ponto todo aqui, o coração da parábola é a importunação, a perseverança. É bater na porta, até que então ela se abra. E finalizando mais 3 minutos apenas, Jesus conta uma outra parábola, lá em Lucas 18, daquela viúva que chegou e importunou o juiz iníquo. Nessa parábola, a resposta da oração não está no caráter de quem responde, mas no perfil de quem ora. Normalmente nós falamos assim, eu vou ter resposta de oração porque Deus é bom, Deus é misericordioso, está correto. Mas nessa parábola, o juiz era iníquo. Sim. Ele não tinha preocupação com nada. A força da resposta do clamor daquela viúva estava na insistência, que é um pouco diferente da perseverança, na continuidade, porque Jesus termina a parábola dizendo, não fará Deus igualmente justiça àqueles que clamam dia e noite. Essa mesma expressão é usada pelo anjo, né? Não pelo anjo, por Lucas, na narrativa em que o anjo se encontra com Cornélio, ao descrever Cornélio. Lembra? Atos 10, que Cornélio era um homem, né, temente a Deus, e que contínuo orava a Deus. E nesse momento o anjo chega e fala assim, as tuas orações subiram em memória diante de Deus. Olha que coisa interessante. Rick Joyner, se não me engano, ele faz um comentário de um texto de Paulo falando a Timóteo. Timóteo, não deixo de mencionar o seu nome continuamente, dia e noite, mesma expressão usada na parábola da viúva. Ele comenta que o contexto da expressão no grego foi tirada de um ambiente, de um ateliê. Quando o escultor pega o cinzel e vai batendo no mármore e vai trazendo à existência a estátua, o monumento. O monumento é uma memória que reporta a uma figura. Então, ele vai conter ali, vai evocar a memória. Isso é interessante. Então, o que nós podemos aprender aqui é que a continuidade da oração, não só a perseverança, pode construir diante de Deus monumentos de memória que leve Deus a vir ao nosso encontro e nos responder. Compreendeu? Violento, hein? Que coisa maravilhosa, né? Eu acredito que são várias ações. Você citou vários casos. Um desses que me veio à memória aqui, Daniel também, né? Isso. Daniel. E no caso ali também era uma batalha, né? Era uma batalha que estava acontecendo no mundo espiritual e que a oração dele fez mover com que os céus. Movesse os céus e acontecesse. E quando Paulo fala assim, não canso de
mencionar o seu nome. Seria mais ou menos assim. Qual a diferença, então, entre a perseverança e a continuidade para a eficácia da oração? A perseverança seria mais ou menos assim. Você tem a sua mãe que não é convertida. Aí você ora pela conversão dela. Hoje, daqui 10 dias você ora de novo, daqui um mês você ora de novo. Fazem 20 anos que você está orando. Você é perseverante. Mas a continuidade, né, que nós vemos na segunda parábola, é você orar por ela dia e noite. É você mencionar o nome dela de manhã, à tarde e à noite. É como um cinzel, com o escultor batendo ali, até criar diante de Deus uma expressão de memória, de clamor que leve Deus. Por isso que, às vezes, me parece que alguns milagres acontecem com um alto índice de oração. As pessoas se enfocam em algo e começam a orar continuamente diante de Deus, naquele sentido, e pum! O milagre acontece. E aqui a gente vê também a importância da igreja em si, né? Porque você falou dessa continuidade e até mesmo esse movimento, né? Quando a gente vê, né, em Atos mesmo, né, tantos casos, a igreja em oração, em um único propósito, e perseverando em oração. Que é uma das chaves do avivamento. Sim. Quando a igreja de noite está orando, clamando pelo avivamento, né? Os registros históricos mostram dois alavancadores de avivamentos: a oração contínua e o movimento profético. Os estudos recentes têm mostrado que toda vez que houve um avivamento, profetas foram levantados antes, proclamando a chegada do avivamento. Assim como Jesus veio e antes Deus levantou João Batista para dizer. Fechando aqui, já que você entrou nessa questão, a gente vê, e você pode falar para a gente aqui, porque você está no meio desses pastores norte-americanos, de outros países, todos eles têm um olhar especial para o Brasil. Sim. Porque é uma voz, né, que está em todos esses homens de Deus, que Deus tem algo especial para a nossa nação, Deus tem algo para fazer no Brasil. Como é que você vê isso? Grande parte dessas pessoas com quem eu tenho convivido, eles movem no profético. Praticamente todos eles dizem a mesma coisa: que o Brasil é um celeiro missionário, primeiro. Segundo, que o Brasil está entrando num grande avivamento. Meu Deus. Sabe que eu publiquei recentemente um devocional sobre o Salmo 23. 21 dias, só sobre o Salmo 23. E um dia, quando eu estava trabalhando naquele momento da transição, porque o Salmo 23, no olhar de um pastor da Palestina, inclusive ele escreveu o livro Nada Me Faltará, maravilhoso. Ele diz que é o ano organizado em 4 estações. Na vida de uma ovelha, é o olhar de uma ovelha. Então, ela mostra o que acontece durante todo o ano. Quando ela sai do vale da sombra da morte, na verdade, ela está transicionando para os lugares mais altos. E quando diz assim, preparas uma mesa, não é esse tipo de mesa humana, mas é um platô de vegetação no alto das montanhas, aonde o orvalho cai continuamente. Essa é a época do verão, aonde os pastos já, em toda a geografia da Palestina, já se secaram. Bem, ali, então, o pastor reúne o rebanho, prepara a mesa, que é o banquete, ou o platô, e unge a cabeça da ovelha. A unção toca os olhos, os ouvidos e as narinas, para proteger contra as moscas. Você sabe disso, né? A gente sabe disso. E depois diz, e o cálice transborda. Na interpretação desse pastor, o cálice são as chuvas do outono,
que chegam. Então, enquanto eu estava escrevendo, eu tive uma convicção que nosso país passou pelo Vale da Sombra da Morte com o Covid. E nós saímos do Vale da Sombra da Morte e o Senhor está levando a igreja a um novo nível de apacentamento. A teologia, a revisão das convicções sobre adoração nos púlpitos, é onde o rebanho mais vai se multiplicar nesse período. Glória agora. E uma unção está vindo sobre a igreja, aleluia, junto com o transbordar do cálice com as chuvas de avivamento. É o que eu creio. Oh, glória Eita, a Deus. Maravilha. Você sabe que, né, eu creio que a maioria sabe que, né, eu tive essa experiência terrível, né, de um AVC, fiquei internado em coma quase uma semana, entubado. E esse tempo todo que eu estive no hospital, textos bíblicos ficaram ressoando, né, ecoando no meu coração. Não sei explicar muito bem. E um deles é exatamente esse. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Tu estás comigo. Então, o tempo todo, tu está aqui comigo, Deus. E quando eu voltei para casa, o pastor Joel ainda não tinha a autorização médica para poder dirigir o culto. O pastor Joel pregou, eu acompanhei de uma forma online e ele pregou sobre algo parecido. Eu acho que ele até usou esse texto, dizendo, olha, Deus levou o pastor Samuel para este vale porque Deus está preparando algo grande para esta igreja, para o ministério dele. Glória e a aqui Deus. Agora você confirmou isso, dizendo que o vale, na verdade, ele é uma transição para os pastos aí, verdejantes, enfim, para a mesa. Então, confirmou e eu tomo posse disso para a minha vida, para o ministério, para a nossa igreja e para o nosso Brasil, como você disse. Né? Eu fico emocionado de pensar, porque é algo que a gente busca de uma forma intensa. Né? Assim como você, eu tive a oportunidade de viajar pelo Brasil, preguei em todos os estados sobre a oração, sobre o TSD, e a minha missão, uma vez eu vi uma pessoa falando, você tem que entender qual o propósito de vida, sua missão. E eu coloquei isso no meu coração, a minha missão, que Deus, eu entendi dessa forma, é que todo mundo que se encontrar comigo, levá-la, essa pessoa, a ficar um pouquinho com mais vontade de buscar a Deus. Aleluia. Que bênção. Despertar, né, a pessoa esse desejo de querer um pouco mais, de, né, buscar um pouco mais. Então, é isso que a gente acredita. Amém. E estamos juntos nessa perseverança ou nessa insistência para este avivamento para a nossa nação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fechar fazendo uma oração? Vamos. Fique com liberdade para orar. Pai, obrigado porque o Senhor criou a oração. Aleluia. E a oração é um caminho de encontro. É verdade. O Senhor criou essa necessidade para que nós pudéssemos desfrutar mais da Tua presença. Sim, Deus. Porque o Senhor é suficiente nas nossas vidas. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. A minha oração, Senhor, é que todos que estão assistindo possam ser atraídos para desfrutar mais da Tua companhia. Aleluia. Como disse Jesus, fechar a porta e estar com o Pai Celestial, que vê, não só ouve, mas Ele vê, Ele se relaciona. Obrigado pela vida do pastor Samuel, aleluia, pelo Deus. Carinho, por esse tempo juntos aqui. Leva-nos aos lugares mais altos, leva-nos para transbordar o cálice em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. É tão bom estar perto de pessoas onde há essa intimidade, né? Glória e esse a Deus. Mesmo desejo, esse mesmo fim. E uma coisa que eu vejo nesse texto, né? Você falou sobre o cálice transbordar. Deus sempre foi contra o desperdício. Então, aí esse transbordar, na verdade, eu enxergo da seguinte forma: é alcançar quem está ao nosso redor. Né? O transbordar é para que aqueles que estão ao nosso redor sejam alcançados também por esta unção. Então, a nossa missão é essa: levar esse avivamento para essa nação. Amém.
Gratidão demais por Eu você que estar aqui com a agradeço, gente, aqui na nossa que igreja. uma alegria. Vamos ter um seminário agora aqui de oração, e vai ser um tempo maravilhoso. E espero que isso se repita muitas vezes. Amém. Lembra-te do povo aqui do interior de Minas Gerais, de vez em quando. A gente vai ver, ó, muita coisa boa aí. Vem estar pertinho da gente. E quando tiver trabalhos, eventos aí, se lembra da gente, a gente quer estar junto, participando. Amém. E recebendo aí, bebendo aí dessas fontes aí. Em nome Seria de Jesus. bom destacar a Voz dos Apóstolos esse ano, que inclusive Bill Johnson já está confirmado, Randy Clark também, Catherine Ruonala, William Wood, entre outros, e vai ser em Campinas. Vai ser em Campinas na primeira semana de outubro. Então é só entrar lá no site da Global Awakening, que você tem lá eventos, Voz dos Apóstolos, então todos estão Campinas convidados. Vai ser em alguma igreja? A Igreja Batista das Amoreiras. Amém, está aí. Eu estive na Voz dos Apóstolos nos Estados Unidos, né? Eu tive a oportunidade de participar de um lá, né? Onde, meu Deus, foi impactante. E quando ainda não tinha no Brasil. Aí quando eu fiquei sabendo da primeira Voz dos Apóstolos, que foi em São José dos Campos, né, que foi a primeira aqui no Brasil, eu fui, participei. A última agora, eu acho que essa vai ser a terceira. Você esteve na primeira lá em... Eu tive lá em São José dos Campos, né? Que maravilha! Estivemos lá, foi algo tremendo, né? A outra que eu acho que foi em Brasília. Sim. Esse eu não consegui ir. Mas ano passado. Foi a segunda, né? Terceira já? Essa agora vai ser a quarta. A quarta. Então. Meu Deus do céu. Então já perdi duas aí. Então esse ano, Campinas. Se Deus quiser, vamos ver se a gente consegue estar lá junto. Amém. Meu amigo, Deus te abençoe. Obrigado. Deus abençoe você também. Se quiser se despedir do pessoal, fique à vontade. Eu vou encorajar a adquirir o livro. Isso aí, ué. Rompendo em Oração, porque você vai ter pelo menos ali 21 práticas diferentes de como desfrutar mais da companhia do Senhor. Então, o que você indica é este agora, neste momento? Esse... E os Generais da Oração, né? Esse aí eu tenho, é fantástico. Esse aí não tem nenhum... O pessoal fala assim, apóstolo, se não chorar, chora porque não chorou. Porque é um negócio tremendo, realmente. E eu fiquei muito interessado nesse do Salmo aí que você falou. Não sei se você trouxe ele aí, mas eu quero. Vou lhe dar de presente. Opa, então aí, ó, valeu já. Então fica aí, entra no site, como ele falou, vai lá. Isso. E não perca a oportunidade, seja na Voz dos Apóstolos ou em algum momento que você souber que o pastor, né, o apóstolo Edno Melo estiver pertinho de você, não perca a oportunidade. Vai, participe, que você vai ser muito abençoado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Até o próximo podcast. Deus abençoe a todos.